Ainda de pé, vamos estar orando. Senhor, eu entrego diante de Ti a minha vida, Pai. Que assim como o Senhor falou ao meu coração, o Senhor atuou ao meu coração, Pai amado, o Senhor me dê capacidade, Pai amado, o Senhor me dê graça para transmitir essa mensagem aos meus irmãos, Senhor. E o Senhor os abençoe, Pai amado, para que, como igreja, em conjunto, Pai amado, possamos entender essa mensagem e aplicar essa mensagem, Pai. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus, papai. Amém e amém. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Mais um domingo abençoado. E nós aqui, como igreja, buscando aprender mais do Senhor. Amém. Hoje, como um culto missionário, gostaria de falar um pouco sobre missões. O tema da minha pregação é: seja discípulo, faça discípulo. Seja discípulo, faça discípulo. Vê que o primeiro é seja discípulo, é um ponto final. O segundo, faça discípulos, é uma exclamação, porque é uma ordem. Amém. E como é um culto missionário, eu gostaria de falar sobre um missionário que eu pesquisei, que olha só a situação, irmãos. Deus preparou ele, Deus deu condições para ele ir falar do Evangelho. Se a Bibi puder pôr a imagem dele aí. E Deus deu todas as condições. Esse rapaz aí, esse jovem de 27 anos, americano, se chama Yourself Smith. E Deus deu todas as condições para que ele pregasse o Evangelho. Condições financeiras, deu sabedoria, deu graça. E pode passar para a segunda imagem, por favor. E ele usou dessa situação para quê? Para conhecer esses pontos turísticos. O primeiro é na Itália, o Coliseu. O segundo aqui desse lado é o Big Ben, em Londres. E o terceiro é a Torre Eiffel de Paris. Quantos concordam com essa atitude desse missionário? Amém, glória a Deus, ninguém concorda. Pode voltar na primeira imagem, Bibi, por favor? Yourself. Yourself, traduzindo para o português, significa você mesmo. E eu, quando escolhi esse nome para falar desse missionário simbólico, eu estava me olhando no espelho. Qual o nome desse missionário? Que Deus deu todas as condições. Deus te plantou no lugar que você está. Deus te plantou no seu trabalho. Deus te plantou numa família. Deus te plantou numa escola. E você tem aproveitado essa situação para conhecer pontos turísticos, para pensar apenas em você mesmo. Esse é o silêncio que eu fiquei também por minutos refletindo sobre quando o Espírito tratou isso no meu coração. O que nós, pode voltar para o tema, por favor, Bibi, obrigado. O que nós temos feito com tudo aquilo que Deus tem nos entregado, todas as condições. Essa ideia eu tirei de um vídeo que eu vi na internet, e quando a menina ela está falando do missionário, que esse missionário foi para missões e pegou todo o dinheiro da igreja e fez isso e conheceu os pontos turísticos, eu falei, que canalha. Aí quando ela terminou, falou, esse missionário é você? Eu falei, não é tão canalha assim, né? Misericórdia, mas realmente é para se refletir. Deus tem nos dado essa mesma condição. O que temos feito com ela? Gostaria de ler, os irmãos não precisam abrir, acho que vai passar aqui, a Bibi vai passar. Gênesis 1, 28, só a parte A. Deus abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Essa é uma ordem literal, Deus está literalmente falando para Adão e Eva ter filhos para que o povo de Deus cresça. Segundo versículo que eu quero ler, Mateus 28, de 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E essa é uma ordem literal também. Jesus está explicitamente
dando essa ordem para que os discípulos façam discípulos e que o povo de Deus cresça. O que esses dois versículos têm em comum? Pelo que Deus tratou no meu coração. Ambos da ordem, o vão e frutifiquem-se e multipliquem-se, e o vão e façam discípulos, é para que o povo de Deus cresça. Gênesis 1, 28, tenham filhos. Mateus 28, 19, façam discípulos. Todos esses versículos estão interligados, que é com o único objetivo, crescer o povo de Deus. No Antigo Testamento, era necessário fazer filhos para que o povo de Deus crescesse. Não era todos os povos que tinham acesso ao nosso Deus, que conheciam ao nosso Deus, que seguiam ao nosso Deus. Então, qual que é a ordem que Deus deu a Abraão? A promessa: farei de você uma grande nação. Ou seja, todos que vêm depois de Abraão, da família de Abraão, é o povo de Deus. Então a ordem de Deus é: façam muitos filhos, porque eu quero um povo bem grande nesta terra. Que a partir daí é Israel que nós conhecemos hoje. Então a ordem é: façam filhos, multipliquem-se. E por isso também que Deus ele era muito criterioso, quando você vai ler no Antigo Testamento a respeito de casamentos, de homens que procuram mulheres. Deus é bem criterioso em o israelita homem procurar a israelita mulher. Por quê? Para que dessa nação cresça cada dia mais. Então cresça e polua a terra e acaba sendo uma nação grande. E é por isso também que tinha muito desejo das mulheres engravidar. Nós vemos na história de Sara, Rebeca, Raquel, todas elas eram estéreis e tinham um desejo profundo de engravidar e ter filhos, para que o quê? Para que o povo de Deus crescesse. Os irmãos estão entendendo? Amém? E quando um homem ou uma mulher se recusava a ter filhos naquela época, eles estavam impedindo o crescimento do povo de Deus. Então, o Joãozinho lá, daquela época, era um israelita, que era do povo de Deus, ele tinha condições de ter filhos, e ele optou por não ter. Então, ele impediu, desobedeceu essa ordem que Deus deu para Adão no princípio. Que vocês possam, multiplicar, sejam férteis. Então, esse israelita que escolheu não ter filhos, ele não participou do crescimento do povo de Deus. E aí eu li depois Mateus 28, 19 e 20. Muitos acredito que todos aqui conheçam esse texto. Portanto, vão e façam discípulos sobre todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança. Mas a ordem continua sendo a mesma, mas no outro sentido. Deus não quer que você tenha filhos? Sim. Se você quiser ter filhos, tenha filhos, fique à vontade para ter. Mas não é sobre filhos agora. Agora é sobre discípulos. Vão e façam discípulos. Porque você fazendo discípulos, o povo de Deus, assim como no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, irá crescer. E nós devemos obedecer essa ordem, irmãos. É uma ordem. É uma ordem de Deus. Vão e façam discípulos sobre todas as nações. É uma ordem para mim, é uma ordem para você, é uma ordem para todo aquele que é cristão e conhece a palavra do Senhor. Em Gênesis, Deus cria a sua imagem e semelhança, o homem e a mulher. E a primeira coisa que ele fala, Gênesis 1, 26, é essa: tenham filhos. Então, ele foi lá, criou o homem, criou a mulher. Beleza, agora vocês vão ter filhos, vocês vão povoar essa terra, vão se multiplicar e vocês vão governar sobre essa terra. Já em Mateus 28, Jesus, eu acredito, fiquei analisando sobre essa história de Jesus, ali também faz parte de um dos grandes ápices de Jesus aqui na terra, se for listar como se fosse num filme.
Então, Jesus, o ápice maior que a gente vê é a ressurreição, na minha opinião, tá? O segundo eu vou colocar como ponto de vista a crucificação, porque foi algo bem pesado. A terceira, a Santa Ceia. Eu colocaria isso aqui como quarto, a ascensão de Jesus aos céus. Em Mateus 28, esse episódio em que ele está dando essa ordem, ele está falando sobre essa ascensão. E se você for ler versículos anteriores, ele declara assim: toda a autoridade nos céus e na terra me foi dada. Imagina, irmãos, imagina esse cenário. Jesus ressuscitou, está lá os discípulos, Jesus prestes a ser levado aos céus novamente. E aí ele vem com esse discurso: toda a autoridade nos céus e na terra me foi dada. Imagina o que vem após essa frase: ide e fazei discípulos a todas as nações. Então, depois, criando esse contexto, depois de ele dizer essa frase: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eu tenho uma ordem para vocês: vão e façam discípulos. Essa é uma ordem de Deus, irmãos. Não é uma opinião minha, não é uma opinião do pastor, não é uma opinião da igreja. Ah, se você quiser fazer, você faz. Se não quiser, está tranquilo. Não. Se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, esta é a ordem que Ele tem para você. E nós que pertencemos a uma igreja missionária, nós temos que ter essa ideia idealizada na nossa mente e no nosso coração. Nós já tem que estar no nosso sangue, irmãos, no nosso sangue. Quando a gente sai para o nosso dia a dia, a gente já tem que sair com essa sensação: eu preciso falar de Jesus, eu preciso ir e fazer discípulos, porque essa é uma ordem de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, essa ordem foi dada por Jesus nesse contexto que eu acabei de explicar. E assim, quando um homem no Velho Testamento se recusava a ter filhos e impedia que o povo de Deus crescesse, nós, que nos recusamos a fazer discípulos, estamos atrapalhando o crescimento do povo de Deus. Ou seja, estamos sendo inférteis espiritualmente. É uma mensagem um pouco pesada, um pouco dura, mas foi isso que Deus tratou no meu coração, irmãos. Nós temos que ter essa consciência. Eu vejo para mim que um culto de missões é um culto principalmente sobre a nossa consciência. Nós temos que nos conscientizarmos como igreja e como indivíduo sobre a nossa missão aqui na terra. E a nossa missão é ide e fazer discípulos. E por que fazer discípulos? Primeiro, porque foi uma ordem de Deus. Uma ordem de Jesus: ide e fazei discípulos. Fazer discípulos é para discípulos. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Amém. Isso é uma ordem de Jesus. Então, o que Jesus diz? Vocês são discípulos, então vocês vão fazer discípulos. Mas não é discípulo seu, não é discípulo do pastor, não é discípulo do Erivelto, da Jaque, não. É discípulo de Jesus, tá, irmão? Não vai pegar uma pessoa, falar de Jesus para ela e fazer ela te imitar, não. Ela tem que se parecer com Cristo. Se você se parecer com Cristo, ela se parecer com Cristo, automaticamente vocês vão ser parecidos também. Então, por que fazer discípulos? Porque é uma ordem. Por que fazer discípulos? Porque fazer discípulos é da natureza do discípulo. Se nós nascemos de novo, somos uma nova criatura, essa nova criatura que nós somos uma criatura do reino. Então já está no nosso DNA, discípulo, então já está no nosso DNA fazer discípulos. A partir do momento que você entende sobre Cristo, você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, você pertence a uma igreja, você congrega em uma igreja, você participa das atividades da igreja, você tem essa responsabilidade, isso tem que estar na sua natureza. Por isso que eu falo acabei de falar que esse culto é um culto de conscientização. Nós temos que lembrar aqui a cada mês a respeito do propósito da nossa igreja e do nosso propósito. Muitos aí se procuram
procurem diversas situações, diversas coisas no mundo afora sobre o seu propósito. Eu estou te falando do seu propósito aqui nessa noite. Seu propósito é: ide e fazei discípulos. Foi o seu Criador que te deu essa ordem. Foi o seu Senhor que te deu essa ordem. Ide e fazer discípulos. Por que fazer discípulos? Porque fazer discípulos é a missão da igreja. Enquanto eu estava preparando a palavra, fazendo algumas pesquisas, eu joguei no chat GPT. Qual é a missão da igreja? E vem exatamente esse versículo. A missão da igreja é a grande comissão de Cristo. Mateus 28, 19 e 20. Ide e fazei discípulos sobre todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando. Então, se até o chat GPT já tem ciência disso, irmãos, nós temos que ter essa ciência de que isso é o que Deus quer que nós façamos. Foi para isso que a partir do momento que você virou uma nova criatura, você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu objetivo é se parecer com Cristo, seja discípulo, e o seu segundo objetivo é fazer discípulos. É a mensagem daí: seja discípulo e faça discípulo. A Tainá leu aqui 2 Coríntios, né? E Paulo escreve ali aos Coríntios que nós somos embaixadores do reino. O que o embaixador faz? Ele representa um povo em outro local. Então, Deus está lá no céu e Ele te chamou para que você seja embaixador dele e represente Ele onde Ele te colocou. Nós temos que parar com essa ideia que o ID é apenas para missionários, é apenas para pastores, e é apenas ou somente nas nações. Não, irmãos, é onde? Onde você convive tem pessoas, onde você mora tem pessoas, você tem familiares. Então, é para essas pessoas que você deve falar. É para essas pessoas que você deve se parecer com Cristo, ser um discípulo e fazer discípulos. Nós temos que tomar cuidado também, irmãos, agora falando como igreja, que é o tópico que eu coloquei aqui, porque a nossa missão como igreja é fazer discípulos. Se você está na igreja e não está fazendo discípulos, a gente precisa realinhar essa rota. Nós precisamos realinhar essa rota. Eu estou na igreja há alguns anos, eu nunca falei de Jesus para ninguém. Alguma coisa está errada, você não concorda comigo? Alguma coisa precisa mudar a partir desse entendimento. Porque o que nós temos que tomar cuidado é com o fato de nós estarmos servindo, fazendo outras atividades na igreja e achar que essa atividade é mais importante do que fazer discípulos. Ou seja, eu faço parte da multimídia. Então, como eu faço parte da multimídia e faço parte do corpo de obreiros, de presbíteros, então eu não preciso fazer discípulo. Minha função é apenas gravar o culto e dar o apoio aqui ao pastor ou ao pregador que está aqui em cima. Não, a sua função é ser discípulos e fazer discípulos. O servir é muito importante, importante demais. Mas o principal objetivo de nós, como igreja, é fazer discípulos. O que significa discípulos? Significa seguidores, alunos, aprendizes de alguém. Quem é esse alguém? Jesus. Quem é esse alguém? Jesus. Nós acabamos de falar sobre ele nos louvores. Que o nome dele é mais alto, é o maior. Nossa, como é gostoso engrandecer o nome de Jesus. Então ele tem que ser o nosso alvo. Nós olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quando olhamos para Ele, nós o contemplamos e, consequentemente, começamos a nos parecer com Ele. E aí nós viramos aquilo que diz os discípulos, somos seguidores. Nós teremos prazer em seguir, não vai ser mais um fardo. Nossa, tem que parecer com Jesus, meu Deus, e agora? Não. Nossa, que prazer, eu me pareço com Cristo. Quantos aqui não já receberam um elogio de uma pessoa chegar e falar assim: nossa, você é cristão? Porque eu vi algo diferente de você. Irmãos do céu, como esse tipo de elogio é maravilhoso. Como é gostoso, mas é 1000 vezes melhor do que a pessoa falar que você está bonito. Minha mãe e minha esposa sempre falam que eu estou bonito. Amém? Então, irmãos, fazer discípulos
é fazer com que pessoas conheçam a Jesus e sigam a Jesus. É meio que um paradoxo que eu fiquei pensando, porque ao mesmo tempo que é simples, é complicado. Os irmãos não concordam? Ao mesmo tempo que é simples, está bem escancarado a ordem de Jesus, mas ao mesmo tempo é complicado, irmãos, é difícil. Mas o Espírito Santo, irmãos, Ele nos dá essa capacidade. O Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador. Nós temos que ter Ele como nosso amigo, como aquele que nos direciona. Acordar todos os dias e falar: bom dia, Espírito Santo. O que nós temos para hoje? Qual vai ser a estratégia? Me dê uma pessoa, Espírito Santo, para eu falar de Jesus. Me dê uma oportunidade para que eu possa exercer a ordem que Jesus deixou para mim. De quê? De falar do amor de Jesus e fazer discípulos. E é exatamente sobre isso. Gostaria de chamar o grupo de louvor, para parecer que está acabando. E eu fico com essa pergunta: como fazer discípulos? Eu já falei aqui, falando sobre Jesus, onde Deus te colocou. Não precisa exatamente, igual nós fomos, lá para o outro lado do oceano e falar sobre Jesus lá, não. Nós temos parentes aqui, nós temos pessoas com quem trabalhamos aqui, nós conhecemos pessoas. Irmãos, e o mundo, irmãos, está sedento por Cristo, está sedento, está nítido. O mundo anseia por algo que eles não conhecem, mas que nós conhecemos, e esse algo é Cristo. As pessoas anseiam por isso. Eu estava vendo um trecho esses dias de um podcast do Rodolfo Abranches, e ele falou algo que chamou muito a minha atenção, porque eu já ouvi isso de algumas pessoas, e eu falei: realmente, esse é o caminho. Ele falou, eu estava falando com uma pessoa falou: se Deus existe, por que existem pessoas doentes? Por que existe morte? Por que existem pessoas enfermas? Deixa eu te fazer uma pergunta, irmãos. Em que lugar que não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter choro, nem tristeza? Em que lugar? No céu, na nova. Irmãos, eles estão ansiando pela Nova Jerusalém sem saber que ela existe. Eles estão ansiando por Cristo, irmãos. E nós, como discípulos de Cristo, nós estamos fazendo do nosso papel, nós estamos falando de Jesus. De que maneira nós vamos fazer isso? Como falar? Irmãos, nós temos os 4 evangelhos aí que falam sobre 4 visões diferentes sobre o que Jesus fez aqui nessa terra. E se isso não bastar, quantas pessoas aqui já teve a vida impactada por alguma coisa que Jesus fez? Você pode falar sobre isso? Sobre tudo que Deus já fez na sua vida? Mas eu não consigo falar sobre os evangelhos, eu não consigo falar sobre o que Deus fez na minha vida. Irmãos, vou te dar uma dica agora que não vai ter mais desculpa. Nós vamos fazer igual o Felipe fez para Natanael. Em João 1 relata isso. João 1 relata que Felipe chegou a Natanael e falou: Natanael, encontramos o Messias. Ele é de Nazaré. E aí Natanael vai e fala: mas pode vir algo bom de Nazaré? E essa é a dica que eu quero te dar agora. O que Felipe fala para Natanael: vem ver. Olha que simples. A pessoa vem compartilhar com você: pô, Adilson, nossa, eu estou passando por uma dificuldade, isso e aquilo. O Adilson fala: cara, é o seguinte, no domingo, às 6h30, lá na igreja do São Judas, vai ter alguém em cima do púlpito falando sobre Jesus. Vem ver. Tenho certeza, irmão. Porque uma coisa que eu tinha comigo, o Espírito Santo quebrou isso de mim, que eu achava que eu que tinha que convencer a pessoa. Não, irmãos, isso é o papel do Espírito Santo, é Ele que convence do pecado. A nossa obrigação é o que? É só falar. É só falar. Mas eu tenho vergonha, então aqui faz igual Felipe, vem ver. O que será que Simão falou para Pedro? Simão não, André falou para Simão. Os dois eram irmãos. André já seguia João Batista. E João Batista aponta: está aí o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. E naquele momento o André vai e começa a seguir Jesus. E ele fala também para Pedro: Pedro,
Simão, o Messias está entre nós, vem ver. Olha que evangelismo simples, com entre aspas aqui. Ele não precisou falar muito, não precisou conhecer de Bíblia. Ele só falou, vem ver na minha igreja quarta-feira. Ah, mas eu trabalho à noite, então na sexta-feira de madrugada, 4:30 da manhã tem culto. E vai ter alguém falando de Jesus lá na frente. Não tem escapatória, é isso? Não tem escapatória, irmãos. Você que veio ao culto hoje, Jesus te pegou, hein? Não tem como fugir daquilo que Ele te chamou para fazer. Mas como ensinar? Porque o fazer discípulo não é apenas falar de Jesus. Senão Jesus ali dava uma mensagem para os discípulos no dia do encontro, eles iam embora para a casa deles, seguiam a vida deles e aprendiam a partir sozinho, não. Jesus conviveu com eles. Irmão, Jesus levou eles num casamento que o pessoal, eu acredito que nem tinha sido convidado. Acho que a pessoa convidou Maria e Jesus. Jesus falou, estou com uns amigos aqui, mãe, eles vão ter que ir comigo. E levou, irmãos, é isso, é chamar para sair, é comer um lanche. É uma pessoa que está nova na fé, você tem que educar ela espiritualmente. Isso requer tempo, você tem que pagar um preço, entre aspas, aqui. Irmãos, imagina o cenário, quantos aqui tem filhos pequenos? Ah, Milena, está com um bebê pequeno. Imagina, Milena, se a gente chegasse lá com umas 100 crianças recém-nascidas na sua casa. A cara que ela fez ali, ó. Irmãos, imagina esse cenário, se alguém chega com 100 crianças recém-nascidas e põe na sua casa. Pronto, agora cuida. Muitas vezes nós fazemos isso aqui na igreja. Nós fazemos uma pessoa, o Espírito Santo convence ela do pecado, ela aceita Jesus. E nós deixamos ela aqui para que o pastor ou a igreja sozinha, por conta própria, se cuida. Não, irmãos, nós temos que ter essa empatia, essa consciência de que é o nosso dever também ajudar, é discipular, é ensinar, sabe? Seja discípulo e faça discípulos. É chamar para sair. Ô irmão, acabou o culto, vamos comer um lanche ali comigo? Bora comer um lanchão? E aí você conhece sobre a vida da pessoa, você pode falar mais do amor de Deus para ela, você pode falar mais do que o Senhor pode fazer. E assim sucessivamente, irmãos. Foi assim que se nós estamos aqui hoje, foi porque há 2000 anos atrás fizeram isso. O ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. Qual foi a última vez que você chamou alguém para tomar um café na sua casa e falou de Jesus para ela? Eu e a Tainá, a gente tem combinado entre nós que sempre que nós recebemos pessoas em casas, nós podemos falar sobre tudo, mas temos que ter pelo menos um pouquinho de conversa a respeito de Jesus, para que as pessoas possam conhecer o que Ele tem feito na nossa vida, na nossa casa, e o que nós cremos que Ele vai fazer. É isso, irmãos. Essas são as estratégias, esses são os meios. E eu fico fazendo essa pergunta que eu me fiz a semana inteira. Na verdade, essa mensagem já está no meu coração há 2 meses. 2 meses o Espírito Santo remoendo, tratando o meu coração. E eu me faço a pergunta: Caio, você tem feito discípulos? E eu refaço para você agora, irmãos. Estamos juntos nessa. Você tem feito discípulos? Você tem cumprido com o que Deus te mandou fazer? Irmãos, nós temos que parar de ser egoísta. Eu gostaria muito, principalmente no dia de hoje, a Nayara está ali, principalmente no dia de hoje, que a escola dominical fosse, antes do culto, na sequência, terminasse uma, começasse o outro. Porque a palavra que foi trago hoje na escola dominical, irmãos, tem tudo a ver com ser discípulo. E falado sobre, qual o tema da mensagem mesmo? A igreja como agente de transformação. Nós somos igreja, nós temos impactado o mundo, trazendo transformação. É verdade. E ela trouxe um vídeo de um pastor que ele dá 2 exemplos de evangelho. Um é o evangelho da salvação, o outro é o evangelho do reino. Ele diz que
o que está acontecendo de errado é que nós conhecemos só o evangelho da salvação. Qual que é o evangelho da salvação? Minha mãe está ali, está salva, glória a Deus. Minha esposa está aqui, está salva, eu creio nisso, glória a Deus. Eu estou aqui, estou salvo, glória a Deus. Tranquilo. Então, se nós estamos salvos, as pessoas que eu amo estão salvas, então, tranquilo, irmãos. Eu venho aqui todo domingo, toda quarta-feira, presto meu louvor, adoração a Deus, eu tenho certeza que Ele recebe, mas, irmãos, não é só isso. A ordem que Deus te deu é: vão e façam discípulos. E aí vem o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? É aquele que impacta as vidas. É aquele que você não pensa em você, irmãos. É aquele que dá a vida para falar do amor de Jesus. No começo do ano, o missionário André esteve aqui. E aí depois nós fomos em casa, comeu uma pizza, os pastores e ele, com o convidado que ele estava junto com ele, o amigo dele, que também é um missionário. Ele esqueci o país que ele faz missões. Bangladesh. É um país islâmico também. E ele disse que uma vez conversando com um muçulmano, o muçulmano falou para ele: vocês cristãos são medrosos. Porque se vocês dizem acreditar que Jesus, que existe um céu, que existe um Jesus que salva, cura e liberta, que tem poder, por que vocês não fazem nada? Vocês são medrosos. E quando ele falou isso, irmãos, aquilo remoeu no meu coração de uma forma: o que nós temos feito? Eu e o pastor, nós tivemos o privilégio de ir tipo um museu que fala sobre o missionário André também, né, pastor? Que foi um homem das décadas passadas, que durante a União Soviética, irmãos, onde havia guerra e tudo mais, ele atravessava de fusquinha com bíblias para evangelizar na Polônia e nos países vizinhos, colocando a vida dele em risco, irmãos. O que nós temos feito a respeito daquilo que nós acreditamos? Quantos aqui acreditam que Jesus é o Senhor e Salvador, que Ele veio, morreu e ressuscitou? Quantos aqui acreditam que existe um céu? Não. Então, como Paulo diz, dá medo de falar essas coisas, mas Paulo é corajoso demais. O morrer é lucro, irmãos. O morrer é lucro. Irmãos, nós vivemos num mundo, nós queremos ter sucesso num mundo onde Cristo foi cancelado. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar de Cristo com medo do que as pessoas vão pensar, irmãos. Seja discípulo, faça discípulo. Porque, irmãos, eu tenho certeza para você que Jesus, Ele é apresentado da maneira correta, Ele se torna irresistível. Não tem como, irmãos, a pessoa conhecer Jesus e nada mudar na vida dela. Não tem como. Ela pode escolher depois não querer, mas alguma coisa nela vai ser mudada. Alguma coisa nela vai ser impactada. Tenho certeza absoluta disso, irmãos. Absoluta. E tem uma frase de um livro que eu li, é um do livro Caçadores de Deus, recomendo. E diz assim: não devemos competir com o mundo nas áreas em que ele é tão ou mais competente que nós. Mas o mundo não pode competir com a presença de Deus. Não dá, aí o mundo perde de lavado, não tem nem chance para o mundo. A partir daquele momento que as pessoas olham, falam: nossa, olha que irmão abençoado, que diferença naquele rapaz, que diferença naquela mulher. O que será que ela tem diferente? Nossa, eu estou passando por alguma dificuldade, eu vou falar com ela. E aí ela chega e fala: nossa, fulano, eu estou passando por isso e aquilo. Aí você vem e fala: nossa, eu conheço um Jesus, que Ele tem o poder de mudar a sua vida. Ele traz vida àquilo que estava morto. Ele cura o enfermo. Ele tira da escuridão o oprimido. Irmãos, olha o tanto de coisa que Jesus fez. Jesus, Ele transforma vidas. Você carrega algo dentro de si que o mundo está querendo, e por muitas vezes nós estamos calados. Nós estamos pensando igual na parábola, onde o fazendeiro chama as pessoas para sentarem à mesa, e as pessoas pensam: não, eu comprei um terreno ali, eu preciso ver meu terreno. Eu estou vendo o meu casamento. Não tem nada de errado, irmão, em você casar, em você crescer, em você conquistar coisas. Não tem nada de errado, irmãos.
O errado é quando o seu coração está nisso. O errado é quando a sua maior preocupação está nisso. E o errado é quando a maior parte do seu tempo você foca nisso. Ah, cara, então eu devo largar tudo e focar só em Cristo? Não. Como é que as pessoas vão saber quem é Cristo se você largar tudo e ficar trancado na sua casa só orando e lendo a Bíblia? Não. Você tem que ter sim o seu canto ali de busca. Mas a vida acontece no mundo afora. O seu culto, o seu sacrifício sacrifício entre aspas, que nós derramamos diante de Deus, acontece no mundo afora. Todos os dias nós cultuamos a Deus com as nossas atitudes, com as nossas falas. Será que temos feito discípulos? Será que os irmãos novos que estão chegando na igreja, nós estamos discipulando, dando o suporte para que eles possam conhecer Jesus mais e mais? Ah, Caio, mas tem escola bíblica dominical. Amém, glória a Deus. Venha para a escola bíblica dominical que você vai conhecer mais sobre a Bíblia e sobre Jesus. Mas é também, irmãos, fazer o nosso papel como igreja, de andar com a pessoa, de ter compaixão. Nós precisamos fazer discípulos, irmãos. Nós precisamos, sei que é difícil de vez em quando amar as pessoas. Tem pessoas que só por Deus. Mas o próprio Jesus diz, irmãos, para mim, o ápice do cristão é entender isso. Quando Jesus diz na mesa da Santa Ceia: que vantagem tem você amar aquele que te ama? Isso até quem não conhece a Jesus faz. Eu conheço uma pessoa que é ateu e ele tem muito amor pelas pessoas que amam a ele. Olha só, caramba. Irmãos, você se demonstra ser cristão, demonstra ser diferente, amando o teu próximo. Quem é teu próximo? Quem está próximo de você. Ah, mas eu não gosto de tal pessoa. Está errado. Se você é um discípulo e você quer fazer discípulos, é através do amor de Cristo que nós vamos entender isso. Ah, Caio, mas é difícil amar isso. Aí eu canto sempre aquele trecho que sempre canta no culto de missões: dai-me o teu amor pelas nações, Jesus. Aí eu canto: Senhor, dai-me o teu amor por essa pessoa, porque Cristo morreu por ela, irmãos. Cristo morreu por ela, Cristo morreu por mim, morreu por você. Sabe aquela pessoa que matou o outro ali semana passada? Cristo morreu por ela também. O evangelho, ele é maluco, irmãos. Ele é maluco para a gente se entender assim em sã consciência. Nós temos amado, demonstrado amor pelo nosso próximo? Nós temos feito isso? Porque as pessoas só vão te dar a abertura para falar do amor de Cristo através da sua atitude. Porque a pessoa me vê lá, eu estou indo jogar bola. Aí no futebol eu vou, brigo com todo mundo, falo palavrão o tempo todo, arrumo confusão com todo mundo. As pessoas vão olhar e falar: esse menino é mais um de nós, véio. Não tem nada de diferente nele. Aí a pessoa está passando por uma dificuldade no casamento, eu estou lá com o Espírito Santo me dando o entendimento das coisas, mas que abertura que eu dei para a pessoa vir se aconselhar comigo? Que abertura que eu dei para eu poder falar do amor de Jesus? Nenhuma. Por quê? Não fui um bom discípulo, não imitei corretamente a Cristo. Os irmãos estão entendendo o privilégio e a responsabilidade disso? Porque é um privilégio, irmão, se parecer com Cristo é um privilégio poder falar desse amor, mas é também uma grande responsabilidade, que requer você diariamente matar o eu, matar você mesmo, sabe? Matar os seus desejos, matar a sua carne, matar as suas vontades. Ah, mas é difícil, irmãos, é difícil, mas nós temos o Espírito Santo. Pede ajuda para o Espírito Santo, faz um jejum, mata a sua carne através de jejum, para você ver se não faz a diferença. Faz diferença, irmãos, faz diferença. Que nesse culto de missões nós possamos nos conscientizar do nosso chamado. Seja discípulos e faça discípulos. Que nós não possamos ser igual um missionário simbólico que eu inventei ali, o yourself, traduzindo para o português é o você mesmo. Aquele que Deus te dá todos os recursos, te põe em lugares, te põe com pessoas, te põe em situações, e você está preocupada em que
que você vai fazer à noite, em qual filme você vai assistir, em que roupa eu vou comprar, qual a próxima viagem que eu vou fazer. Repito, não tem nada de errado com isso. O errado é quando a sua vida se torna somente isso. Aí você perde o propósito. Amém? Vamos nos colocar de pé. Colossenses 1:27 diz: Cristo em nós é a esperança da glória. Irmãos, tem noção disso? Vou repetir. Cristo em você é a esperança para esse mundo perdido. Cristo em você é a esperança para aquela pessoa que está enferma e não conhece a Jesus. Cristo em você. Mas Caio, eu conheço Jesus há pouco tempo. Irmãos, leia a palavra de Deus, busque uma vida com Deus. E comece a falar do que Deus está fazendo na sua vida. Você pode falar: há um mês atrás eu bebia e aprontava, hoje eu sou uma nova pessoa. Caio, mas eu conheço a Cristo há mais de 30 anos. E o que eu falo? Irmãos, fala o que Deus já fez na sua vida esses 30 anos. Mas então, irmãos, então faz igual o Felipe. Vem ver. Domingo vai ter um culto de 6:30 lá na igreja e vai ter alguém falando de Jesus. E aí, irmão, você fica tranquilinho que o Espírito Santo faz o resto. O Espírito Santo, se o Espírito Santo não fizer, é porque o Espírito Santo tem algum propósito. Mas, irmãos, você está fazendo a sua parte. Amém? Vamos orar, nos conscientizando desse chamado. Jesus, Teu nome é santo, poderoso e glorioso, Pai. Ó Deus, e nós como igreja, Senhor, eu quero orar agora como igreja, Pai amado. Nós queremos pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo nos dê a Tua graça, Senhor, para poder digerir essa mensagem e principalmente, Senhor, poder colocar em prática, Pai amado. Que nós possamos sair daqui hoje, Pai amado, entendendo que nós somos discípulos e que nós devemos fazer discípulos de Jesus. Espírito Santo, nos capacite. Espírito Santo, nos dê coragem e ousadia. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor nos lembre no momento de falar alguma palavra da Bíblia, nos dá a capacidade para lembrar de alguma frase, de algum versículo que impacta a vida dessa pessoa. Eu quero te pedir também, Espírito Santo, que o Senhor coloque pessoas na nossa direção, que pessoas venham até nós querer conhecer a respeito de Jesus. E que nesse momento nós possamos ter ousadia, nós possamos ter a autoridade, ser impactada pelo Espírito Santo e falar: eu irei te falar de um Jesus que transforma vidas. Senhor, que possamos entender a gloriosa responsabilidade dessa mensagem, Pai amado, no qual nós carregamos, Senhor. Que possamos ser diretos em relação ao Evangelho, Pai amado. Que possamos não temer ao que os outros vão pensar, Senhor. Se as pessoas vão zombar de nós, vão nos excluir, Pai. Que possamos ter ousadia, Senhor, de falar a respeito de Jesus. Que possamos a cada dia mais nos parecer com o Senhor Jesus. Que possamos ter a maturidade, a consciência e a responsabilidade de saber discipular pessoas. Coloque o amor, ó Pai amado, que o Senhor tem pelas vidas em nós, ó Pai. Dai-me o Teu amor por essas nações, dai-me o Teu amor por essas vidas, ó Pai amado. Nós queremos buscar em Ti, Senhor, esse amor. O Senhor é a fonte de todo amor. Nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós queremos buscar em Ti, Senhor, esse amor para essas vidas, ó Pai. Para que possamos amar essa vida e ter compaixão por elas. Aleluias, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.